Querido irmão, querida irmã, o encontro semanal, a redenção. Como é importante para o nosso caminhar espiritual, comemorando os 150 anos do título de doutor da Igreja de Santo Afonso, a TV Pai Eterno, a TV Aparecida apresentam essa proposta de um retiro espiritual a seguir, seguindo os ensinamentos de Santo Afonso. É com muita alegria, portanto, que nós nos unimos hoje para mais um programa, A Redenção. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos para esse encontro espiritual de uma resposta ao amor que Deus tem por nós. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Padre Everson. É uma alegria estarmos juntos neste nosso encontro semanal, A Redenção. E hoje somos impelidos a uma reflexão muito especial. O tema do nosso programa, avançando ainda na prática do amor a Jesus Cristo, proposta por Santo Afonso, é o seguinte: quem ama Jesus crê em todas as suas palavras. Quem ama Jesus crê em todas as suas palavras. Nós temos aqui o amor e a fé, essas duas virtudes que vão nos acompanhar no nosso programa de hoje, neste itinerário de expressão do nosso amor a Jesus Cristo. Por isso eu convido você a ficar conosco para ouvirmos a palavra de Deus e, a partir dos ensinamentos de Santo Afonso, meditarmos este tema tão especial e tão importante para a nossa vida cristã. E diante da promessa de Jesus, eu vou enviar o Espírito que vai ensinar a vocês todas as coisas. E precisamos das luzes do Espírito para entendermos essa nossa resposta de fé, que é uma resposta de amor ao amor primeiro que Deus tem por nós. Venha, Espírito Santo. É momento de nós acolhermos a palavra de Deus e hoje convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, dos versículos de 32 a 42. Lucas, capítulo 23, versículos de 32 a 42, para que a palavra de Deus nos inspire em nossa meditação. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus dizia-lhes: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então repartiram suas vestes, tirando a sorte. O povo permanecia lá observando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele. Aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos,
pois estamos recebendo o que merecemos. Mas este não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Um relato que nos mostra a beleza de confessar, de professar a nossa fé. Esse relato da crucificação, segundo São Lucas, né, Padre Everson, que nós acabamos de ouvir, esse episódio e esse diálogo que manifesta realmente o desejo de estar no paraíso, de crer, de professar. E é interessante nós notarmos as reações. Os soldados, as pessoas zombavam dele, até o outro crucificado. Quer dizer, o que eles viam? Um condenado. Zombavam, tá? Mas aquele crucificado, aquele ladrão, aquele malfeitor, ele teve um olhar diferente, um olhar de amor. Ele reconheceu em Jesus, vendo a sua postura, não reclamando, aceitando a morte. Como é bonita essa palavra, como é bonita essa palavra. Ele não fez nada de mal. Reconhece a bondade de Jesus, mas ao mesmo tempo, ao reconhecer a bondade de Jesus, ele ama Jesus. E no amor ele confia. E porque ele confia e ama, ele recebe justamente a manifestação maior do amor de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida que Santo Afonso se encantava muitas vezes contemplando essa dimensão do amor manifestado ao ladrão. E principalmente nós que já estamos num caminhar, num itinerário bonito de espiritualidade através da proposta de Santo Afonso no livro A Prática do Amor a Jesus Cristo. Quando ele começa o livro, na verdade, começa o livro, ele começa a sua proposta de vida espiritual, justamente chamando a nossa atenção para o amor que Deus me ama. E porque Deus me ama, eu preciso amar a Deus. Mas amar a Deus por quê? Porque eu creio na bondade de Deus, assim como aquele ladrão creu, ele acreditou no amor de Deus. Como isso me enche de alegria, queridos irmãos e irmãs. Não, o amor me faz olhar para as atitudes de Jesus. E é interessante, se nós olhamos a nossa vida concreta, a nossa vida diária, as pessoas que nós amamos, nós temos um carinho especial para acolher o que elas falam e fazem. Nós acreditamos nas pessoas que amamos. Ora, Santo Afonso vai dizer, quem ama Jesus Cristo, crê no que ele falou. Quem ama Jesus Cristo, crê e vive o que ele falou. Quem ama Jesus Cristo não fica preso nas suas próprias ideias, mas se agarra nas ideias de Jesus. Como isso me dá força para viver. É bonito a gente perceber, Padre, aqui a meditação, né, de Santo Afonso, a partir deste evangelho que nós ouvimos, o que ele diz do bom ladrão. Ou seja, quando que ele começa a amar a Jesus? Quando ele vê o nosso Redentor sofrendo sem culpa e com paciência. Ele começa a amar. Então a gente percebe que a relação do amor a Jesus e da fé, o acreditar em suas palavras, essas duas virtudes que se complementam. Se a gente for lá na carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala, lá no Hino à Caridade, capítulo 13, quando ele fala que no fim restam três coisas, a fé, a esperança e a caridade, mas que a maior delas é a caridade, nós não podemos compreendê-la sem as outras. Não podemos compreender a caridade sem a fé, não podemos compreender a caridade sem a esperança e vice-versa. E olha o que Santo Afonso nos diz aqui na prática do amor a Jesus Cristo. A fé é o fundamento da caridade, mas depois é a caridade que aperfeiçoa a fé.
quem mais perfeitamente ama a Deus, mais perfeitamente crê. Então é preciso a gente encontrar esta sinergia, esta integração entre essas duas virtudes. Amar, que aqui a gente vê como a caridade, né? A palavra, a caridade é o amor que se sustenta na fé. E depois a caridade que aperfeiçoa a fé. Não é um caminho simples. A gente viver a caridade cotidianamente, amar e fazer com que o nosso amor seja a expressão da nossa fé. E isso na nossa relação espiritual, na nossa relação familiar, na nossa relação de trabalho. Mas é um desafio que a gente deve vencer, e vencer a cada dia, principalmente por meio da oração. E é interessante, se nós ficamos contemplando o bom ladrão, assim chamamos, o que ele faz? Em primeiro lugar, ele se converte diante da pessoa de Jesus. E nessa conversão, embora ele não conhecesse Jesus, mas o testemunho de Jesus move com que ele tenha sentimento de amor. Mas há uma dimensão que sempre me impressionou, e agora meditando para esse momento, eu fui muito tocado. Foi a dimensão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, o Dimas, assim nós damos o nome ao bom ladrão, ele saiu daquele momento de dor e diz para nós: ame, porque todos os seus sofrimentos são transitórios, assim como meu sofrimento crucificado na cruz, ele é transitório. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E por isso eu quero encerrar essa nossa meditação, Padre, pegando esse viés da conversão a partir do exemplo do ladrão, do bom ladrão, e aquilo que Santo Afonso nos apresenta. Quem crê em tudo aceita como felicidade e graça de Deus o ser pobre, o estar doente, o ser mortificado, desprezado e maltratado pelos homens. Assim crê e assim fala quem crê em tudo o que o Evangelho diz. Essa pessoa tem o verdadeiro amor a Jesus Cristo. E que assim nós sejamos capazes, então, de amar e crer a partir de um profundo e sincero desejo de conversão em nossa vida. Dozenildo, o amor de Deus por nós manifestado em Jesus. O amor de Jesus manifestado na Eucaristia. Loucura de amor. Um Deus que fica conosco na Eucaristia. Por favor, Dozenildo, me desculpa de eu chamá-lo só assim, Dozenildo, fala conosco um pouco sobre essa devoção tão especial para Santo Afonso, que é a presença de Jesus na Eucaristia. Fale para nós sobre a Eucaristia. Irmãos e irmãs, a nossa espiritualidade redentorista, ela está ancorada na Eucaristia. Portanto, a gente olha para o Evangelho de João que diz: e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos e irmãs, a Eucaristia, ela é o sustento, o alimento, o ápice da nossa caminhada e, sobretudo, da nossa espiritualidade. Nós aprendemos com a nossa espiritualidade que a Eucaristia é um ato comunitário que desperta, que suscita o ser humano, as comunidades, para duas grandes virtudes, vamos dizer assim, a fraternidade e a solidariedade. Isso deve acontecer na comunidade. A Eucaristia, a Igreja nos ensina que a Eucaristia faz a Igreja,
e a Igreja vive da Eucaristia. Por isso, quando se fala da Eucaristia para nós, redentoristas, devemos levar em consideração a vontade de Deus, que é a dignidade do ser humano, a vida plena do ser humano, o ser humano com a cabeça erguida, de pé para com a vida, lutando, celebrando, dinamizando o reino de Deus, que quer justiça e que quer a paz. Dom Zenildo, todas as vezes que o senhor pôde participar conosco, foi um enriquecimento. Então, pelo enriquecimento que o senhor nos deu hoje e sempre, muito obrigado, Dom Zenildo, e que Deus abençoe o seu trabalho aí na sua diocese de Borba. Fique com Deus e sua bênção, Dom Zenildo. Momento de nós nos aproximarmos de uma das devoções de Santo Afonso e também do carisma redentorista, que é a Virgem Maria. E hoje eu quero partilhar com você, a partir das glórias de Maria, a necessidade da intercessão de Maria provém da sua cooperação na redenção. Nos diz Santo Afonso, uma sentença de São Bernardo diz: cooperaram para nossa ruína um homem e uma mulher. Convinha, pois, que outro homem e outra mulher cooperassem para a nossa reparação. E estes foram Jesus e Maria, sua mãe. Não há dúvida, diz o santo, Jesus Cristo só foi suficientíssimo para remir-nos. Mais conveniente era, entretanto, que para a nossa reparação servissem ambos os sexos, assim como haviam cooperado ambos para a nossa ruína. Pelo que Santo Alberto chamou a Maria cooperadora da redenção. Olha que bonito a gente perceber Santo Afonso aqui evocando São Bernardo de Claraval, Santo Alberto Magno, para dizer da participação, da presença, e aqui ele usa o termo cooperação, de Maria na obra da redenção. Lá no livro do Gênesis nós vemos que por um homem e por uma mulher entraram o pecado. Aqui ele faz a analogia que devia ser por um homem e por uma mulher também vir até nós a graça. Lá no livro do Gênesis nós temos uma árvore que foi o fruto do pecado. E aqui agora nós temos uma outra árvore, a árvore da cruz, de onde nos vem a graça, né, Padre? Mas eu gosto também de meditar, iluminado por Santo Afonso, em João 2, em bodas de Caná. Porque é simbólico, é tão bonito tudo aquilo. Quer dizer, a mudança da água, o Antigo Testamento deixa de existir, porque agora vai ser o vinho novo, o vinho da redenção. Mas por que acontece esse milagre? A presença de Nossa Senhora. É claro que o poder transformador, o poder redentor é de Jesus, mas façam tudo o que Ele mandar. Então, a presença de Nossa Senhora é de fundamental importância. Queridos irmãos e irmãs, nunca é demais nós termos devoção a Nossa Senhora e confiarmos na sua intercessão. Tenhamos devoção a Nossa Senhora. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso, podemos dizer, foi um homem do sofrimento. Embora com tanto sofrimento físico, a sua saúde precária, quanto sofrimento, mas ele foi um homem superativo, escritor, sempre preocupado, atendendo as pessoas, as missões. Então, mas hoje eu gostaria de contemplar um pouco esses sofrimentos físicos de Santo Afonso. E tanto assim, quando ele é nomeado bispo, praticamente a maior parte do tempo
que ele ficou lá em Santa Ágata dos Godos foi numa cadeira de rodas ou numa cama. Ele chegou a passar um ano sem poder celebrar, não aguentava tantos sofrimentos físicos, mas nenhum sofrimento físico o abalou e o desviou da vivência do amor, da vivência da sua missão e da grandeza da sua pregação. E quando eu digo grandeza de pregação, nos diversos meios, principalmente, olha, ele escreveu mais de 100 livros. E não foi apenas livretos, a teologia moral que exigiu muito dele. Então, o homem das dores, Santo Afonso, se torna para nós um modelo de nós não nos abatermos por nenhum sofrimento físico que possa cair sobre nós. E esses sofrimentos físicos, né, Padre, o acompanhavam desde a infância. Santo Afonso tinha uma saúde fragilizada desde criança, mas na vida adulta e principalmente ao entrar na terceira idade, né, o que nós chamamos hoje de terceira idade, ele sofre ainda mais. Após os 50 anos, nós encontramos nos relatos biográficos que ele teve bloqueio dos pulmões acompanhado de dores no peito. Santo Afonso tinha enxaquecas fortíssimas. Inclusive, a gente encontra algumas pinturas, alguns desenhos de Santo Afonso em que ele já está muito curvado e vivia sempre com a cabeça reclinada em uma pedra para aliviar as suas enxaquecas. E nem por isso, mesmo estando desenganado pelos médicos, Santo Afonso não se desviou e não abandonou a graça de Deus, porque já foi nomeado bispo idoso, como o padre disse, lá para Santa Ágata dos Godos, e ali, mesmo com todas as fragilidades, soube dizer um sim generoso. Então, hoje, olhando para a vida de Santo Afonso, para mais esse episódio, que nós nos inspiremos no seu exemplo para aceitar os sofrimentos da nossa vida. Agora é momento de nós ouvirmos o que Santo Afonso nos diz, com um pensamento especial inspirado no tema de hoje. A fé é o alicerce da caridade, sobre a qual a caridade está fundamentada. A caridade, porém, leva a fé à perfeição. Quem mais perfeitamente ama a Deus, mais perfeitamente crê. A caridade leva-nos a crer não apenas com o intelecto, mas também com a vontade, conformando nossa vida à verdade em que acreditamos. E aqui, além do que nós já meditamos sobre o amor e sobre a fé, nós encontramos um outro conceito muito presente na obra de Santo Afonso, né, Padre Everson, que é a vontade, o aceitar a vontade de Deus e não apenas a nossa, né? E esse é muito bonito, esse pensamento que fala, a fé não é do intelecto, do meu conhecimento. A fé abrange todo o meu ser quando diz que abrange a minha vontade. Então é muito bonita essa interação da fé e da caridade, do amor. Então, Santo Afonso, ele não entende uma fé, vamos dizer, intelectualizada e nem um amor alienado. É uma junção, é uma união, é uma total união dos dois, fé e caridade. Quem muito ama, muito crê. Quem muito crê, muito ama. E por isso, ao contemplar esta bonita relação de fé e caridade, nós podemos expressar isso agora com o coração e com a nossa voz no momento da nossa oração. Vamos rezar junto com Santo Afonso. Meu amado Redentor, vida de minha alma, creio que sois o único bem digno de ser amado. Creio que sois quem mais me ama, uma vez que somente por amor morrestes no meio de dores. Creio que nessa vida e na outra não existe maior felicidade do que vos amar e fazer a vossa vontade. Creio nisso com toda a firmeza e por isso a tudo renuncio para si vosso amor e nada ter senão a vós. Creio em vós, verdade infalível.
Confio em vós, misericórdia infinita. Eu vos amo, bondade infinita. Dou-me todo a vós, amor infinito que todo vos destes a mim, na vossa paixão e na Eucaristia. A vós eu me recomendo, Maria, Mãe de Deus e refúgio dos pecadores. Amém. E que assim a nossa vida possa ser guiada e fortalecida pelo que nós acabamos de pedir. Amém. Está chegando ao fim, hein, Padre, do nosso programa de hoje. O tempo passou rápido, né? Que pena. Não, mas que pena não. Eu acho que bom que nós tivemos o dia de hoje chamando a nossa atenção, justamente purifiquemos a nossa fé, para que a nossa fé nos leve a viver um amor maior para Deus. E é por isso que ao encerrar o programa de hoje, com alegria no coração, porque semana que vem estaremos unidos novamente, peço as bênçãos de Nossa Senhora, ela que acreditou e que amou. Amou porque acreditou, acreditou porque amou. Que ela nos abençoe. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, não vou dar essa alegria para o Marcos hoje, me despedir em primeiro lugar. Sejam todos muito felizes nessa semana. Mas semana que vem, se Deus quiser, um outro tema muito importante do itinerário de espiritualidade de Santo Afonso, estaremos unidos. Fiquem todos com Deus, mas agora eu passo a alegria para o Marcos. Tá bom, Padre, um abraço para o senhor, uma abençoada semana e também para você aí de casa. Nós nos encontramos para continuar o nosso caminho da redenção.